A graça e a paz do nosso Salvador Yahushua esteja com todos os amados e queridos irmãos. Neste momento eu quero trazer uma palavra no livro apócrifo, A Descida de Yahushua ao Inferno. A Descida de Yahushua ao Inferno. Diz assim a palavra do nosso Salvador. Capítulo 1. Então José disse: Por que vos admireis que Yahushua tendo ressuscitado? O admirável não é isso. Admirável é que não somente ele ressuscitou, como também devolveu a vida a um grande número de mortos, que muitos não visto em Jerusalém. Isso não conheceis o outro? Conheceis sim, pelo menos Simão, aquele que tomou Yahushua nos braços, assim como também seus 2 filhos, que igualmente foram ressuscitados. Pois esse, há pouco tempo, nós mesmo demos sepultura, e agora pode contemplar o seu sepulcro aberto e vazio. Então estão vivos e morando em Arimateia. E enviando as pessoas, contemplou o que o sepulcro estava aberto e vazio. E José então disse: Vamos a Arimateia e veremos e encontramos. Olha, a palavra nos mostra que o nosso Salvador Yahushua, quando ele ressuscita dos mortos, ele ressuscita, e ali nós vemos que quando a palavra do nosso Salvador Yahushua mostra que ele, por sua vez, ali ressuscitando, e muitos foram ressuscitados por ele, e nós vemos e nós encontramos essa passagem também no livro de Mateus. Ele nos mostra isso. Porque quando nós olhamos e nós observamos que ali o nosso Salvador, quando eles matam o nosso Salvador, ali a palavra diz que na hora ali que ele dá o terremoto, ali aqueles homens ressuscitam. E aí nós vemos que esta situação do nosso Salvador Yahushua ressuscitar, ali aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam, como a palavra diz, no inferno, e ali o nosso Salvador traz. Louvado e exaltado o nome de nosso Pai Yahu e do nosso Salvador Yahushua. E quando nós olhamos e nós observamos isso, nós vemos que maravilha, o nosso Salvador, o nosso grande e poderoso, ele concede a graça. E ali nós vemos que o nosso Salvador Yahushua, ele ressuscita muitas pessoas. E quando nós olhamos e vemos nessa situação, nós observamos a palavra do nosso Salvador mostrando, e diz mais: E levantando-se, pois, os pontífices Anás e Caifás, José e Nicodemos, Gamaliel e outros, e a sua companhia foram até Arimateia, e onde encontraram aquele que José havia referido. Fizeram então a oração e abraçaram-se mutuamente, e depois regressaram a Jerusalém. Olha, quando nós observamos e nós vemos que ali eles mesmos testificaram que o Salvador Yahushua tinha ressuscitado aqueles mortos. Mas mesmo assim, não fizeram caso
algum. Olha o que a palavra fala. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 38. E foram e sacrificaram os dois ladrões, à sua direita e outro à sua esquerda, e os quais blasfemaram. E passando blasfemava, e nomeando a cabeça, dizendo: Tu és que destrói o santuário, e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo, filho de Arro, desce do madeiro. Ali és murmurando, blasfemando o nosso Salvador. Mas nós vemos uma coisa importantíssima, que ali o nosso Pai, através do nosso Salvador Yahushua, mostrando que a morte dele era para que aqueles homens, aqueles que estavam já no inferno, fosse tirado de lá. E nós olhamos e vemos comprovado tanto na Bíblia do Almeida, como nos livros apócrifos, que ele foi tira dali. E diz mais, é no capítulo de número 27 e o versículo de número 52, 53, 52 em diante, diz assim: E abrindo-se o sepulcro, muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Yahushua, entraram na cidade santa, apareceram a muitos. E um centurião, os que com ele guardava a Yahushua, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o filho de Arro. E estavam muitas mulheres, e vindo de longe, eles que vinham, seguiram a Yahushua da Galileia para o ouvir. Olha, quando nós olhamos e nós vimos, a palavra diz que ele desceu ao inferno e resgatou aquelas pessoas como os patriarcas, os profetas, os homens que morreram. E aqui nós vemos que em Mateus, capítulo de número 27 e o versículo de número 52 em diante, viram e entraram em Jerusalém, e muitos viram aqueles homens que vieram, que foram ressuscitados. Louvado e exaltado o nome de nosso Pai Yahweh. E diz no capítulo, versículo número 3: E quando ressuscitando, ouviu isso dizer sobre a sua face. E disseram: Dai o papel e tinta. E trouxeram-lhe, assentando-se, escreve de seguinte maneira. Capítulo 2. O Salvador Yahushua ressuscitou da vida do mundo. Dai-nos graça para fazer o relato da sua ressurreição e das maravilhas que fizeram no inferno. E nos estava então no inferno, e a companhia de todos que havia morrido desde o princípio. E na hora da meia-noite amanheceu naquelas trevas, e algo assim como a luz do sol, e como seu brilho, fomos iluminados, e podemos ver uns aos outros. E no mesmo tempo, o nosso pai Abraão, e os patriarcas, e os profetas, e todos uníssono, regozijando-se, disse entre si: Esta luz provém de um grande resplendor. Este é o profeta Isaías. E ali presente disse: Esta é a luz que provém do Pai, o Filho e do Espírito da verdade. Ele é o que profetizei quando ainda estava na terra. Desta maneira, a terra de Zebulão, a terra de Naphtali, e todos que estavam sumidos nas trevas, viu a grande luz.
todos que estavam sumidos na grande terra. Que nós sabemos que terra vem de terrom. O nome não é terra, mas a terra vem do nome de terrom. Alguns antigos falam que a terra se chamava Urântia. Outros têm outros nomes, mas terra vem do nome terrom. E quando nós olhamos e vemos aqui o nosso Salvador, e diz mais, no capítulo 2, diz assim: eis que é o Cordeiro de Arro, aquele que tira o pecado do mundo, e que a minha própria não, batizei no Rio Jordão, o Espírito da verdade, em forma de pomba, desceu sobre ele. E esse nós vemos ali, era João Batista. E nós olhamos e vemos que aqueles homens profetas estavam na sepultura. E o nosso Salvador Yahushua o ressuscita. Nós olhamos e vemos, diz assim mais, vou pular mais um pouco no capítulo 3. Diz os patriarcas e os profetas ouviram isso, se alegraram grandemente. Louvado e exaltado o nome de nosso Pai Yahweh. No capítulo 4. E quando estavam os dois regozijando, estavam desta forma, Satanás, herdeiro das trevas, disse ao inferno: tu devorador insaciável, todas as minhas palavras, por um certo judeu, um certo Yahudim, de nome Yahushua, se chama a si mesmo de filho de Arro, mas como um homem puro, os judeus deram a morte no madeiro. E a graça nossa cooperação, agora então acaba de morrer. Deseja preparar para que possamos colocá-los aqui bem aprisionado. E eu sei que não é mais do que um homem. E ouvindo até dizer, minha alma está triste por causa da morte. Sabendo além disso que causou muitos danos no mundo, enquanto vivia entre os mortais. Por onde quer que eu encontrasse meus servos, ele perseguia. E todos os homens que eu deixei mutilados, cego, coxo, leproso e alguns semelhantes os curava somente com uma palavra, até muitos para os quais havia preparado sepultura e fazer reviver somente com a sua palavra. Olha quando nós observamos e vemos aqui o próprio Samael, o próprio Lúcifer, ele queria que fosse aprisionado, Salvador falando para o inferno sendo um ser, esse ser, o corpo de Terrom. E nós olhamos e vemos ali falando para que aprisionasse o Salvador Yahushua. Mas ali nós vemos que ele disse que esse Yahushua tinha feito muito dano para ele, porque aqueles que ele tinha colocado cegueira, coxo, aqueles que ele já tinha preparado sepultura, já tinha morrido, e ele fez reviver. E somente o nosso Salvador Yahushua, somente ele faz esses milagres, essas coisas sobrenatural, e ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso, meus amados, eu quero continuar, eu vou fazer outro vídeo com esse livro, porque é muito importante para nós aprender o que aconteceu com nossos amados irmãos quando o nosso Salvador Yahushua desce ao inferno. E a graça e a paz do nosso Salvador seja com todos os amados e queridos irmãos, que dia após dia prosseguimos avançando, anunciando esta promessa do nosso Salvador Yahushua. A graça e a paz seja com todos os amados irmãos.